Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje estou aqui para falar sobre um tema muito peculiar e que está em moda no direito do trabalho, que é assédio moral. Mas antes de mais nada, pessoal, peço que vocês acionem o sino de notificações para vocês receberem mais vídeos nesse contexto. Peço que vocês também dê um like e compartilhe com seus amigos. Tudo bem, pessoal? Olha só, o assunto de hoje que eu quero conversar com vocês é assédio moral. O que é assédio moral, pessoal? Antes de mais nada, eu quero deixar aqui a informação de que assédio moral, ele nada mais é do que uma espécie de dano moral. Após a emenda constitucional 45, o dano moral ele foi apreciado, ele começou a ser apreciado e julgado na Justiça do Trabalho. A partir do artigo 114 da CLT, que nos fala sobre a competência da Justiça do Trabalho. Aquele artigo que fala que quais são as matérias que a Justiça do Trabalho ela julga. Dentre elas, desde a emenda constitucional 45, está o julgamento do dano moral, quando esse dano moral ocorrer no trabalho, relacionado ao contrato de trabalho. Essa é a primeira informação. A partir desse momento, você sabendo que o assédio moral ele é uma espécie do dano moral, você tem que começar a entender a diferença e o que é o assédio moral e a sua diferença para o dano moral. O dano moral, ele geralmente ele é visível, ele é expresso e ele é claro. A vítima, quando sofre o dano moral, ela percebe de imediato a ocorrência daquele dano moral, seja ocorrido uma vez ou de forma reiterada. Já o que caracteriza o assédio moral é a característica da ocultabilidade. O assédio moral ele é realizado de forma oculta, ele é realizado de forma velada, de forma obscura. Muitas vezes o assediador ele trabalha de uma forma que ele vai por outros caminhos de forma velada, ele vai minando a integridade da pessoa. Ele vai derrubando a autoestima da pessoa de forma, sim, reiterada, mas de forma velada. O que eu quero dizer com forma velada, meus amigos, em vários momentos você vai perceber que determinado empregador ou determinada empresa, ela, por exemplo, ela pode obrigar os funcionários a bater metas impossíveis. Quando eu falo bater metas e alcançar metas impossíveis, eu não estou aqui questionando o alcance de metas, meus amigos. O alcance de metas e bater meta é algo normal do dia a dia. As empresas elas têm objetivos, os empregadores eles têm que almejar e alcançar altos objetivos, sim, para que tanto a empresa como a sociedade e as pessoas elas possam alcançar a melhor forma possível. Mas existem metas coerentes, metas que são possíveis de ser alcançadas e metas impossíveis de ser alcançadas. Quando o empregador determina que um funcionário ou um grupo de funcionários alcance metas impossíveis, isso pode ser caracterizado como assédio moral. Também pode ser caracterizado como assédio moral, meus amigos, realizar determinada atividade em um tempo praticamente impossível, né? Quando a empresa determina a um funcionário ou a um grupo de funcionários que ele alcance aquele objetivo, realize aquela tarefa em um tempo impossível. Isso pode gerar também um assédio moral.
existem várias formas de assédio moral e a grande dificuldade que eu estou passando aqui para vocês é você perceber que aquilo que está acontecendo naquele momento é um assédio moral, porque como ele está velado, ele não transparece e acaba que você até acredita que aquilo é normal do dia a dia. Foi como eu disse para vocês, uma meta é impossível. Como é que às vezes algum funcionário ele vai ter a capacidade ou consciência de perceber se aquela meta é possível ou impossível? Nem sempre. Então fica no campo da subjetividade. Mas é comum que algumas empresas ou alguns colaboradores de cargos de confiança dentro de algumas empresas, eles façam essa prática. Temos várias características, até naquela empresa, que determinada empresa ou determinado funcionário de cargo de confiança privilegia aquele funcionário tido como dedo duro, ele coloca no ambiente da empresa uma característica ali que não é saudável, que não é salutar no ambiente de trabalho. Ele privilegia uma pessoa que passa informações de outros colaboradores. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, pessoal, de assédio moral é quando determinado funcionário de cargo de confiança ou essa empresa, ela reduz as funções de determinado funcionário, quando ela esvazia todas as atividades daquele funcionário, às vezes colocando até o funcionário isolado. Já vi julgados do TST que um determinado banco pegou um funcionário e colocou ele no subsolo da agência sozinho, em um local totalmente insalubre, passando o dia inteiro sem fazer nenhuma atividade. Isso certamente ataca a autoestima desse trabalhador. Isso é uma espécie de assédio moral. Como eu disse, quando retira todas as funções, esvaziando todas as atividades dele, diminuindo a autoestima dele, quando isolam esse funcionário também, quando ocorrem transferências reiteradas desse funcionário, porque, mais uma vez, eu não estou aqui dizendo para vocês que a transferência do funcionário para outra localidade é ilegal, tampouco estou dizendo que é assédio moral ou dano moral. Até porque, como eu sempre converso com vocês, meus amigos, existe o poder diretivo da empresa e a empresa age e comanda conforme melhor para ela. Logicamente, sempre respeitando o bom senso, sempre respeitando a lei e sempre respeitando o contrato de trabalho do reclamante, porque não pode ocorrer algumas alterações. Transferência não necessariamente é ilícita, não necessariamente é ilegal. Mas, por exemplo, existem muitos casos que a empresa já quer se desfazer daquele funcionário e o assédio moral ele serve muito para forçar o funcionário a pedir demissão. Então, hoje ele está na loja do centro, daqui a 3 meses ele manda para a loja de Campo Grande, daqui a 6 meses de novo ele manda para outra loja, manda para a loja de São Gonçalo, depois manda ele para a loja de Nova Iguaçu. Perceba que as pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, olha só como é que eu falei da região central, falei da região oeste, falei da Baixada Fluminense, falei lá do município de São Gonçalo, quase que rodando todas as localidades do estado do Rio de Janeiro. Então, esse tipo de conduta, ela busca muitas vezes minar mês após mês a dignidade do funcionário e principalmente visa minar a autoestima do funcionário, para que ele se sinta desestimulado, para que ele imagine que ele está sendo um fracasso, que ele não é capaz. Muitas vezes o funcionário não aguenta mais aquela vida e ele pede demissão. É aí que você percebe o assédio moral.
Tudo bem, meus amigos? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, que é muito comum, pessoal, na Justiça do Trabalho, quando a gente fala de assédio moral, quando a gente fala de metas, é muito comum, às vezes, em uma reunião de equipes, seja de uma equipe ou de várias equipes, quando o superior da empresa ele coloca ali um quadro comparativo de funcionário A e B, ou quando ele coloca um quadro comparativo de equipe A e B, depreciando determinado funcionário ou determinada empresa. Isso também é uma espécie de assédio moral. Tudo bem, pessoal? Eu dei aqui para vocês alguns exemplos de assédio moral, passei um pouco da conceituação de assédio moral, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram tecer algum comentário, alguma pergunta, podem colocar aqui nos comentários. Peço que você compartilhe, dê o like, desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.